segundo tempo, teve um cara que deu mas não é, pô, o técnico vai botar aqui. Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV. Cara, e o negócio tá quente aqui, porque tem alguns integrantes aqui que hoje não vieram pedir dispensa, né? E já me disseram, e tem outros que já estão aí, segundo essa pessoa que pediu a dispensa, o cara estava desde as 4 horas já aqui querendo, e o programa começa às 7h30, né? Mas isso tudo por causa de um resultado de um Grenal. E Grenal a gente sabe, Grenal é Grenal, né? E tudo pode acontecer. Que hora tu chegou na televisão hoje, meu caro Jairo Cuba? Muito boa noite, Valdir. Boa noite ao Hans e ao telespectador da Vale TV. Olha, era por volta das 18 horas e eu estava aqui na frente, viu, estacionado. Mas eu fiquei, eu tô surpreendido, assim, de certa forma, com a alegria de alguns colegas aqui, integrantes dessa mesa, viu? Será que deram volta olímpica Nossa, diz que rolou foguetório, um monte de coisa, né? Boa noite, Luiz. Tudo bem, Luiz? Olha, é mesmo, acho que... Tudo bem, Luiz? Boa noite, amigos da mesa. Estamos aí, claro, eufórico. Eu gostaria, tinha até umas perguntas muito impertinentes hoje para fazer para o nosso colega Benhur. Tu acha que ele pipocou? Eu não sei o que aconteceu com o Benhur, se foi o... Que corneta! Alguma coisa. Será que ele foi para a pranca também, não? Eu não acredito, não. Pranca não. Mas cheguei bem cedo aqui na TV hoje. Bom, como tem que ser, né? Horário normal. Horário normal. Mas não viu ninguém às 4 horas aqui na frente da televisão? Eu até me surpreendo com essas 4 horas, mas não às 4, mas às 3 horas eu dei uma passadinha aqui na frente. Às 3 horas. Para ver se não tinha algum debate, alguma coisa. Alguém perdido aí, né? Bom, então tá. Mas e daí, Luiz? Meus parabéns, hein? Tu quer me trazer aquela bola de cristal que tu tem? Ou tu tem uma bola de cristal ou não? Não tem bola de cristal? O Hans, algumas semanas, estava dizendo, né? Que... Tu contou a pedrinha, disse que o São Paulo ia perder, o Internacional ia chegar no Grenal líder. Quer dizer, não, tu disse que no Grenal ele ia assumir. Ia ser um grande Grenal, ia ser uma grande competição e que ia valer muito esse Grenal. Isso. Claro que e valeu, né? Para o Internacional valeu bastante. Com certeza. Né? Com certeza, só o Internacional valeu para todo mundo, né? Com certeza, uma discussão, campo, jogo, depois do jogo, volta olímpica. Nessa rodada, só quem se deu mal foi o Grêmio, né? Porque os líderes todos, inclusive, né? O Grêmio pode perder uma posição agora, hoje de noite. Sim, porque se o Atlético Mineiro ganhou o seu jogo, né? Tem os dois Atléticos jogando. O São Paulo venceu o Bahia no sábado, o Flamengo venceu a Chapecoense também no sábado à noite, e, logicamente, né, o Inter ganhou o Grenal, então, e o Palmeiras também venceu ontem o Clássico contra o Corinthians. Então, todas as equipes que estão na parte de cima da tabela, tirando o Grêmio, todos venceram. Mas voltando ao jogo de ontem, Grenal sempre é Grenal. Grenal é isso aí, é essa euforia. Acho que esse é um dos maiores clássicos. A maior renda do Campeonato Brasileiro foi na rodada de ontem, se eu não me engano, né? Bateu o recorde, né? Eu acredito. Se não me falha a informação, teria que buscar. Mas pelo que eu ouvi aí, foi recorde de renda. A torcida, mais uma vez, deu o exemplo, porque tivemos torcida e não deu confusão, parece, né? E aí depois os jogadores é que... os jogadores proporcionaram aquele... Mas que bom, né? Eles ao menos foram brigar lá escondido, lá onde a imprensa... Mas eu digo assim, porque foi clássico, né, o Jair e Valdir, né? Mas o primeiro tempo foi um jogo muito ruim. Sim, foi um primeiro tempo bem fraco. Muito fraco. O jogo melhorou bastante na segunda etapa, o Internacional fazendo gol, o Grêmio tendo aí pelo menos 2 chances, o Inter também tendo uma outra chance com o Damião, numa bela defesa do Groy, já quando estava 1-0 pro Internacional. O Internacional reclamou muito gol, mas na televisão, o gol do Damião... Não, estava em condição irregular, não tem muito o que questionar o segundo. Estava no jogo? Estava impedimento. A gente vê no telão depois ali, não, estava impedido, sim. Mas a gente não está posicionado, a gente não consegue ver. Na hora reclamaram, depois também reclamaram. O que seria o segundo gol estava, não tem nem o que questionar. Mas foi, na minha opinião, Valdir, desculpa te interromper, na minha opinião, o Internacional foi um Grenal muito equilibrado,
Tanto que eu falei de 2 chances de gol, uma que o Inter converteu e outra uma defesa do Groy. E 2 chances de gol para o Grêmio, 2 belas defesas do Lomba, ou seja, um equilíbrio até nessa questão de oportunidades de gol. Mas o Internacional, para mim, foi merecedor da vitória pelo ímpeto, pela vontade. O que já tem acontecido, eu já falei. Em sequência, isso, né? Que ele tá fazendo. O Inter tem demonstrado uma determinação muito grande. Méritos para o Odair, lógico, mas também para os atletas que compraram essa ideia de, opa, cada jogo vai ser um prato de comida, a gente tem que correr atrás, tem que batalhar os 90 minutos. O Internacional está jogando como o Grêmio jogava até uns 2, 3 anos atrás. O Grêmio era muita aplicação e o Internacional era um time mais técnico. Exato. Hoje inverteu, é verdade, bem isso mesmo. Hoje o Internacional é um time guerreiro, um time que não perde, vai para a dividida e muitas vezes chega até um pouco mais duro. E está jogando assim contra todos, né? Não é só porque ontem foi Grenal. Mas jogou assim contra o Palmeiras. Eu até falei, olha, não vai conseguir fazer todos. Mas na rodada, não sei se vocês se perceberam, eu acho que mesmo com o jogo que vai ter hoje à tarde, vai ser a rodada de menor número de gols. Até ontem foi marcado 9 gols. Isso, poucos gols. E a rodada que marcou menos gols até agora foi 16. Muito dificilmente. Então, 9, só se der muitos gols hoje no jogo, que eu não acredito. É um jogo que deve ser muito equilibrado e, olha, eu acho que não dá mais de 3 gols na partida. Se der 3 gols com 9, são 12. Então, não tem uma rodada, olha... que fosse um empate 2-2, né? Igual não ia passar. Menor número de gols e eu acho que há muito tempo não acontecia uma rodada de... E pode começar a ser uma tendência, Valdir, porque como a gente já começa a ir para uma reta final de Campeonato Brasileiro, todo mundo, quem está lá em cima... quer continuar se mantendo. E vai se cuidar. Ou seja, tem que se cuidar para não perder, não ficar para trás. Quem está lá embaixo tem que tentar sair de alguma forma, mas também não pode correr o risco de perder para continuar lá embaixo. Ou seja, todo mundo começa a se preservar um pouco mais e aí os jogos começam a ficar cada vez mais equilibrados, mais disputados. O Santos e o Vasco são 2 grandes. O Vasco está... Será que o Santos está conseguindo? O Santos já está batendo. Que o Jairo colocou aí muito bem, eu escutei inclusive o treinador do Santos hoje. O Santos faz 6 jogos que não toma gol. Não, e um detalhe, o Cuca, né? O Cuca. E um detalhe, o Santos já está com uma pontuação que, olha, se o Atlético Mineiro começar... um jogo atrasado com o Vasco. Se o Atlético Mineiro começar a dar uma caída por algum motivo, o Santos é capaz de beliscar ainda uma pré-Libertadores, pelo menos. Só que eu não entendi até agora da CBF um jogo da 3ª rodada do campeonato. Nós estamos na 20ª. Vai ser disputado dia 27 de setembro. Que espetáculo, então, né? Esse jogo do Santos e Vasco, né? Então, tu vê quantas rodadas... Será que eles não arrumaram uma data para fazer no esse meio jogo de tudo antes? Isso, né? Não, é que dá com um pouquinho, tu sabe como é que é, né? Dá para te fazer uma régula. Exato. Mas dependendo do que os dois precisam. Essa semana mesmo teria data, né? Porque semana de Copa do Brasil. Como o Santos e Vasco não estão... Inclusive, quinta-feira teremos um jogo, né? Tem um jogo que vai ser... antecipado, né? O Grêmio tinha solicitado uma antecipação. O Grêmio solicitou, mas a CBF não aceitou. Exatamente. Vai ter que jogar sábado. Na quinta-feira não tem uma rodada? Olha, não... Chapecó e alguém aí, não tem? Eu sei que o Inter pega a Chapecoense na próxima segunda, né? Eu acho que tem um jogo de Chapecó aí na quinta-feira. Tem que dar uma olhada, mas o Grêmio pediu para antecipar o jogo de sábado para quinta, para poder viajar domingo tranquilo, e a CBF não aceitou. O Grêmio vai ter que jogar no sábado, né? Tem umas coisas. Mas poderia porque é uma semana livre, né? Grêmio e Paraná, por exemplo, não tem nada durante meio de semana de compromisso. Então poderia, a CBF não atendeu. A CBF queria dar o jogo para as 11 horas da manhã. Exatamente, no sábado às 11. Aí quem não quis foi o Grêmio, né? Aí ficou o jogo para 16 horas. O Grêmio não, o Renato, né? O presidente aqui, ontem quem falou foi o presidente. O presidente disse que não tem, como é que... Tu tá querendo dizer que é o Renato que manda no Grêmio, O Renato arrumou uma confusão muito grande ontem. Ele disse que ele só ia cumprimentar o Odair, tu não acredita? Eu já trabalhei muito em futebol e eu vi isso uma vez só, que eu presenciei, mas ele ia lá era futebol de juvenil, né? Até recordando uma época, isso foi 2011, a gente fez um jogo de juvenil contra o São José, no Passo da Areia, e era Americano e São José. E o Americano, aquele dia, ganhou de 4-1, uma coisa assim, do São José. E um dos coordenadores do São José era o Benítez,
goleiro, ex-goleiro do Inter, é um dos coordenadores da época, Sim. do São José. E ele bateu no nosso vestiário, né, no final do jogo, e veio dar os parabéns para a gurizada lá, porque fizeram um jogo atípico, né, um jogo de gauchão, Sim, um pegado. jogo pegado, um jogo rasgado, né? E ele veio cumprimentar o pessoal. Isso eu me lembro agora de um jogo de profissional, de um treinador ir pedir para entrar no vestiário do adversário para cumprimentar, ou sei lá, para falar o quê. Olha, é meio de... E segundo o a história de entrar no vestiário, a gente sabe, ele só era a confusão que estava lá. Na verdade, até por telespectador, é difícil alguém não ter acompanhado. Na saída de campo, os jogadores do Internacional, alguns jogadores, né? O Rossi, entre eles, o próprio Damião, da Alessandro, enfim, tiveram alguns jogadores que naquela saída do túnel, ali, para quem conhece um pouquinho Beira-Rio, onde fica a imprensa na saída para os vestiários, começaram a provocar e a falar que no Beira-Rio quem mandava era eles, enfim, né? Que ali não tinha essa de fazer festa. Mas quem manda é mesmo, né? É o dono da casa. Mas enfim, a gente sabe que não foi nesses termos que eu estou falando aqui, né, Valdir? Não foi com essa educação toda. Então, e aí, lógico, sangue quente, né? Os jogadores do Grêmio não gostaram. O próprio Renato ouviu e foi na direção do vestiário do Inter, e aí fecha o bolo, né? A segurança os seguranças já acabam entrando. Estava o Fernandão do Grêmio, estava os seguranças do Internacional também. Começa aquele empurra de um lado e de outro. O Maicon, que nem havia sido relacionado para o Grenal devido à lesão, veio, né? Estava no vestiário, saiu e tá nos vídeos aí, já, né? Provocando o D'Alessandro. Até na súmula, né? Tá colocado o Maicon. É porque o árbitro, o que o árbitro viu? Ele viu já a saída, como também o árbitro sai por aquele túnel, ele viu o Renato indo na direção do vestiário, e no momento realmente começa a confusão, segundo relatos de colegas lá da Rádio Galera que estavam presentes, e aparece o Maicon naquele momento também, começa a xingar e a querer provocar, né, os jogadores do Internacional, principalmente o próprio D'Alessandro. Então, realmente, criou um clima de animosidade, empurra de um lado, de outro. Se falou que teve agressão, sinceramente, pelo menos dos colegas que estavam lá, que a gente conversou, ninguém viu ninguém se agredir. Ficou naquele empurra-empurra, né? Para com isso, empurra daqui e tal. Mas, lógico que fica um clima pesado e, infelizmente, a gente fala muito, né, e comenta muito, que se pede tanta questão de paz, de o torcedor não exagerar, não passar do limite da provocação saudável, da brincadeira saudável, né? Que tem que ser assim o esporte, o futebol principalmente. Que deu, né? Depois o torcedor infelizmente, parece que apedrejaram acabou o comboio, né? Não foi o ônibus, eu acho que foi o comboio que a brigada estava levando. O comboio da torcida, exatamente. Aí, na chegada ao Beira-Rio. Inclusive foram presos vários torcedores. No momento enfim, tá se pedindo paz. Exatamente. Estádio, então né? acaba dando aquele clima pesado. O Renato foi para a coletiva, até com... O Renato usa uma certa estratégia em alguns momentos de conseguir desviar a atenção do foco. Então, ele desviou a atenção da derrota do Grêmio, entre aspas, falando muito dessa situação, falando do que ocorreu no Grenal dos 3-0 na Arena, que realmente, toda a imprensa sabe disso, que jogadores do Internacional falaram com os jogadores do Grêmio, pedindo para os jogadores do Grêmio dar uma aliviada, né, parar ali nos 3-0. Futebol, mas a gente falava, amigos, futebol. Não, e a gente falava fora do ar aqui, né, Hans? Nos 4-1 em Caxias do Sul, que o Internacional vence o Grêmio, isso já há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, os jogadores do Grêmio na época de Dudu, Barcos, enfim, outros jogadores, Juliano, eles chegaram dos jogadores do Internacional e pediram para tirar o pé. Quando o Grêmio devolveu os 4-1 na Arena, foi naquele mesmo ano, o Filipão já era o técnico, o Abel era o técnico do Inter, ocorreu a mesma situação. Naquele Grenal onde o Alan Ruiz faz os 2 gols, o D'Alessandro cria um clima ali, enfim, mas também teve isso, chega, vamos parar por aqui, encerrou. E dessa vez ocorreu da mesma forma, os jogadores do Inter pediram para, tá 3-0, porque o torcedor, às vezes comum, não sabe, os jogadores moram nos mesmos condomínios. As famílias são praticamente, a maioria, todas amigas, as esposas, os filhos estudam nas mesmas escolas. Então, claro que tem esse... lógico que todo mundo quer ganhar, ninguém está ali para perder, né? Obviamente, tá cada um para cuidar do seu. Mas quando chega a um ponto que tu já sabe, tá 3-0, 4-0, já está resolvido, vamos parar para não virar humilhação. Então, é por isso que ocorreu. Claro que isso não é divulgado, não pegaria bem saber que um jogador de Grêmio ou Inter vai lá no outro pedir para aliviar, para tirar o pé, e mesmo para quem aceita, aparentemente para o torcedor não cabe muito bem isso, mas existe.
Então, lógico que o Renato, de certa forma, trouxe isso para a coletiva, desviou um pouco da atenção. Depois o Romildo também conseguiu dar uma contemporizada, porque o Renato meio que jogou para cima do Romildo, né? A situação. Mas ficou um clima meio estranho. Mas eu quero... Não. Ontem era aniversário. Parabéns, dá os parabéns. Ontem era aniversário de casamento, né, Valdir? Sério? Tu fosse jogar? Não foi, Valdir. Não, mas vocês acompanharam, Mas eu quero dar então. os parabéns para o presidente do Grêmio. Que presidente o Grêmio tem. O Romildo é Gozan, diferenciado. Realmente, o homem é de uma clareza, de uma colocação, assim... Tem classe, né? Sabe se colocar. Agora, voltando um pouquinho a esses fair play, está se tirando um pouco também do brilho do jogo, dentro do campo de jogo, né? Não se pode dar mais uma canetinha, não se pode dar mais um balãozinho, não se pode fazer uma jogada diferenciada, porque os jogadores hoje estão... Não tem mais o drible. Não pode mais comemorar o gol, hoje não se pode mais comemorar o gol. É uma coisa mas pelo que eu soube fora do ar aqui, tinha um zagueiro das antigas aí que disse que também, quando o atacante ia passar por ele passava a primeira. Isso, jogos lá em Nova Petrópolis, lá em Picada Café. A gente sabe disso que acontece, quantas vezes a gente, né? Os caras já chegavam e diziam, aqui, ó, não vem hoje, que hoje tem. Então a gente já entrava meio que sabendo que ia acontecer. Então, uma vez eu estava escutando aí a Rádio ABC, no programa que eu fiz parte muito tempo, que era no Fórum Debate Esportivo, e tinha o irmão dele esteve aqui semana passada, era irmão do Valdir Rentes. Eu acho que tu chegou... Valdir Rentes, conheço, sei quem é. E daí tem um dos irmãos deles jogava, daí perguntou por mim, né? Escuta, eu vou dizer. Aí ele... Eu até estou escutando o programa, daí vi ele perguntando por mim, ele não está mais na rádio agora, se dedicou agora a vender o uniforme. Aí ele disse assim, pois é, cara, lá no campo da Portuguesa, tem na tela, lá tem uma silhueta de um camarada. Essa silhueta é minha. Ele deu uma chegada em mim lá, me tirou contra a tela, ficou a silhueta. E aí, mas logo depois ele disse, não, isso é brincadeira, eu estou brincando, mas o Valdir... Mas isso é pro pessoal saber como o Valdir... mesmo. Era o zagueirão Eisman. Não, é que o cara, quando não tem muita qualidade, né, né, aí tem que apelar para um pouquinho de força. Como eu tinha bastante força na época... O Pedrito fazia sinal lá, pedindo para chamar os parceiros. Viu? Não, porque eu tô louco para saber depois de vocês, porque eu te perguntei se tu trabalhou e se o Luiz não fosse no jogo, porque eu quero saber quem é que foi os grandes destaques. Eu sei que um grande destaque, principalmente no segundo tempo, foi o Lomba, que não está deixando nada a desejar. E a preocupação do torcedor internacional é com... machucou o goleiro titular, que ia ter problema. Não, mas o Lomba parece que está sendo a cada jogo o destaque do jogo. Mas quem é destaque mesmo, nossos apoiadores. Jogo rápido, hein? Eu gostaria de até mandar um abraço ao nosso integrante aqui, que hoje pediu uma folga, né? Em segunda-feira aí, que é o Benhur. Tu não quer dizer que o Benhur Pereira estava de cabeça mas ele tá cheio, assim. Mas mandou resposta. Mandou resposta, né? Mandou resposta, aí sim. E mandou resposta. Então, não, mas ele... Tá desculpado. Ele tá... Será que o Benhur estava de cabeça inchada? Não, teve uma semana que o seu Jairo não apareceu. Né? Teve uma semana que o seu Luiz não apareceu, e aí, lógico, agora a folga era do Benhur, agora a próxima então, tem que ser a tua, não, então eu acho que eu posso folgar. Eu bem gostaria de ter folgado hoje, né? Mas daí seria um desrespeito muito grande com o Luiz, né? Hoje mas é o dia. Então agora eu pergunto para vocês, quem foram os grandes destaques do Grenal ontem? Vamos começar então, Hans. Para mim, o sistema defensivo do Internacional como um todo, principalmente a dupla de zaga, Moledo e Cuesta, que anularam
mais uma vez, né, não tem precisado muito, mas para anular o André. Mas anularam o centroavante do Grêmio, o próprio Luan não conseguiu uma grande movimentação. Agora, o Luan é o jogador que mais sofre falta, né? Com certeza, né? Tá sempre. E o Lomba, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, né? Já é uma sequência de jogos aí do Lomba. Ele só tomou aquele gol do Vitinho nos últimos 9 jogos, se eu não estou enganado. Que a bola quase não entrou ainda, né? Naquele jogo contra o Flamengo no meio de semana. Então, fazendo grandes atuações aí, o Marcelo Lomba, para mim, junto com a dupla de zaga do Internacional, foram os grandes destaques do jogo. Pelo lado do Grêmio, olha, eu não vi nenhum grande destaque, mas eu diria... Eu vou te dizer, o Jeromel errou uma vez só. Eu acho que se não fosse o Jeromel, seria bem pior. Eu diria que o destaque do Grêmio, na minha opinião, pelo menos, apesar dos poucos minutos que teve em campo, mas por todo um contexto, né? Ser garota, entrando num Grenal, o Jean-Pierre. Eu gostei do Jean-Pierre quando ele... Não que ele tenha feito tanto lembra, assim, mas eu gostei dele. Jogadores assim que se destacaram, já se destacou no Internacional, em Grenais e no Grêmio. No Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho. Claro, sim. E quando era bem garoto. Eu me lembro o guri que entrou nesse primeiro jogo, aquele que foi o lateral, depois estava no São Paulo agora, me ajuda aí, que estava no meio de campo do São Paulo de Rio Grande. São Paulo? O lateral, aquele que era fortezinho, teve no Flamengo também. O Pico? Pico. O Anderson Pico. Ele estreou num Grenal, inclusive fez gol. Sim. E aí, o início do Pico parecia era de lateral de seleção, né? Teve o Borracha, que fez 2 gols no Grenal. Essa é dos antigos. Então, caramba. Então, o que é? O dia tem uma memória que... Esse homem é uma enciclopédia. Não, mas aí... Então, sempre tem alguns guris que entram, e ontem eu esperava mais do PP, o próprio Christian, em 96, 97, quando começou, era bem garoto, estava iniciando a carreira, ele entrou em Grenal e se destacou também. Ontem entrou e fez, concordo com o Jairo, né? O Lomba realmente não é desse jogo, né? Vem numa sequência. Uma sequência, né, que vem se destacando, né? Obviamente que a dupla de zaga ali, ontem eu achei que o Cuesta fez uma partida excelente, desarmou, saiu jogando muito bem, mas ainda eu ficaria com o Lomba e eu ficaria com o Edenilson para mim. Edenilson também. O próprio Moledo também ontem teve mais uma vez. Mas o Edenilson também. Até pelo gol também, né? Não, mas ele participou bastante. Pode ver que até ontem o Patrick e o Dourado não apareceram tanto. Apareceu mais o Edenilson no jogo. O Patrick eu achei um pouco abaixo ontem. O Patrick eu achei um pouco abaixo pelo nível que ele vinha tendo, né? Claro. Não que ele tenha ido mal, mas... Por que o Nico Lopes não era titular nesse time? Eu acho que ele joga muita bola. Eu acho que talvez será que ele era dispersivo, assim, porque ele não tinha e agora está tendo uma sequência. Mas o Odair está usando ele diferente, né, que usava, né? Tá fazendo aquela ele por trás dos atacantes ali, por né? Trás, né? Numa linha de mas ele é um jogador que... E ele liberado, né? Ele não está precisando ficar preso de um lado, né? Até me surpreendeu, teve outro pessoal da imprensa da capital aí elogiaram e deram como o Nico Lopes um dos melhores do Internacional. Não, mas eu estou achando também a sequência dele. Estou achando a sequência dele de jogos muito bom. Sim, sem dúvida. O Potker que eu esperava mais e eu acho ontem não teve uma grande atuação. E ontem também ficou abaixo, e talvez até pela atuação do Jeromel, tu pegaste bem, Valdir. O Jonathan Alves, né? Realmente não foi se eu não me engano, foi o jogador do Inter que mais errou passes, o Jonathan Alves ontem. Mas o problema, acho que é o nessa cabelo. Colocação do Jairo acho que o problema do Jonathan é o cabelo. Claro, não sou treinador, né? Só dou palpite, né? Mas poderia. Tu dá palpite também quando tu é diretor, também tu dá palpite também, não? Nos times que tu passa, não? Não, a gente procura orientar. Tu imagina o Hans de diretor de futebol e o Benhur de técnico. Como é que os dois iam se entender? Mas vou te... A gente já trabalhou junto, viu? Já trabalhamos junto. Já trabalhamos junto e olha. Foram longe? Olha, tô sabendo aí, assim, eles não falam numa nada. Ocasião, fomos fazer uma ocasião e fomos fazer um trabalho lá no Esportivo. Olha aí. E eu não sei se não está pintando alguma coisa aí. Eu não sei. Mas deixa eu colocar ali. Não deixa eu fugir. Claro. Não deixa eu fugir. Eu acho que ali na ocasião do jogo de ontem, que o Luan estava mal, não estava participativo, estava fora do jogo. Quando o Renato proporcionou a troca do Luan pelo
Jean-Pierre, que para mim foi um destaque do Grêmio. Um guri de 20 anos. Exato, entrou com personalidade, principalmente. Eu disse num programa anterior, não me lembro, não recordo se foi um ou dois programas anterior, que eu gostaria de ver o Grêmio jogando com falso 9 de novo, e esse falso 9 era o Luan. E ontem eu acho que o Renato, com as dificuldades que o André está tendo, eu teria tirado o André e colocaria o Luan ontem como falso 9. É que o Renato, apesar de ter todo aquele jeito... de vista, né? Não, apesar do Renato ter esse jeito bonachão, de ser extrovertido, mas o Renato, na questão tática, ele é muito conservador. Então, dificilmente o Renato apostaria agora, a gente já está no mês de setembro, tem umas quartas de final na Libertadores aí na outra semana, ele talvez fizesse essa modificação. Voltasse, na verdade, porque em 2016 o Grêmio jogou assim, né? Com o Luan de falso 9, e lógico, era o Douglas... Mas tirar um Luan de um Grenal... Pois é, exatamente. É isso que eu ia dizer. Hein? É complicado mas tirar um agora, com a ausência do Jael, aí, pelo próximo mês e meio, pelo menos, o Jael tá fora. Pois é, fiquei sabendo aí, no mínimo 35 dias para voltar. Para voltar a treinar, né? Então, a tendência de 45 a 50 para voltar a jogar. Mas... talvez, né, seja uma alternativa para o Renato. Qual é a alternativa que o Renato tem ali? Não, justamente André. tirar o André, jogar o Luan para frente e tentar. O Douglas a gente sabe que está todo mundo fora de ritmo ainda, mas tentar o garoto, pelo menos tentar, né? Não custa. É claro que agora até volta o Everton, né? Também, lógico, isso pesa bastante. Mas a gente falou bastante de Grenal, eu já falei do poucos gols que aconteceram. Tem um gol agora dos dois Atléticos, que o Atlético do Mineiro, se ganhar hoje, ultrapassa o game. Mas então vamos aproveitar uns minutinhos rápido para a nova seleção brasileira, que não tem nada de novo. A nova antiga. E aí depois ele botou lá... Que bom que tu tocou nesse assunto, porque olha... E agora, mas os guri que entraram bem. Eu achei que entraram bem. O Everton, mais uma vez. Eu só que estou achando o seguinte, o protagonista é para ser o Neymar, mas eu acho que ele tem que arrumar outro protagonista. Sexta-feira eu fiz a transmissão desse jogo pela Rádio Galera, Valdir, Brasil e Estados Unidos, a vitória 2-0. O Neymar, ele faz o gol de pênalti, é só o que ele fez no jogo, né? Num pênalti sofrido pelo Fabinho. Porque ficou muito abaixo. Agora a seleção dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Agora, né? o Tite deu a abraçadeira de capitão para ele. E eu não consigo ver no Neymar uma liderança para ser capitão, para assumir essa condição de capitão. Claro que era Estados Unidos, agora é El Salvador. Mas o jogo dos Estados Unidos foi menos que um treino, né? Exato, não. Menos, e amanhã vai ser menos ainda. Você pega o time reserva que estava ali e joga muito mais. Olha, mas destaques aí, o garoto Everton, quando entrou muito bem. O Arthur entrou bem. O Fred, eu acho que fez uma boa partida, enquanto esteve em campo tentando fazer lançamentos, ter infiltração. Enfim, e aí sistema defensivo não dá nem para pensar, né? Porque os Estados Unidos praticamente não atacou e assim mesmo em algumas jogadas aéreas levou vantagem sobre no cabeceio. No cabecear. Teve um lá que conseguiu cabecear tudo. Mas enfim, e eu não sei até onde o Tite vai ir com experimentos. O ano que vem a gente tem Copa América do Brasil. Olha, se o Brasil não for campeão o ano que vem aqui no Brasil, eu acho que o Tite não vai ir até 2022. Porque a Copa América é no Brasil, a cobrança vai ser forte, ficou um ponto de interrogação depois da Copa do Mundo. E, claro, amistosos agora, no mês que vem, já para outubro, tem mais 2, Arábia Saudita e Argentina. Eu esperava um novo trabalho. Mas aí, vamos lá, ele levou o Jeromel para a Copa do Mundo. E daí agora seria a oportunidade de botar o Jeromel. Daí não leva o Jeromel. Segundo ele, o Jeromel é dos jogadores que não teria idade para 2022, né? Mas eu acho que antes de 2022 o Tite tem que pensar na Copa América do ano que vem. E aí a gurizada, ele botou lá... Pô, o Arthur, todo mundo queria o Arthur já na outra, né? Mas eu vi uma entrevista do Tite hoje, ele vai botar a gurizada. Amanhã entra mas 6 novos. Ele disse que não vai botar o tempo todo, né? Ele vai mesclar. Vai começar a mesclar. Amanhã o Alisson não joga, joga o Neto, o goleiro, joga o Dedé, zagueiro, joga o Richarlison, aquele que era centroavante do Fluminense, hoje está jogando na Inglaterra. Ou sai jogando, né? Começam jogando. O Arthur começa jogando. E o do Flamengo. O Paquetá, né? O Paquetá. Mas eu acho que o Everton entrou muito bem. A gente sabe que o jogador, quando vai assim, é meio complicado, né? Mas os guri entraram... Agora, o destaque até porque o adversário era... E o destaque do Brasil sexta-feira foi o mesmo para mim, que nos 2 jogos que entrou na Copa do Mundo se destacou também. Douglas Costa.
Para mim, sim. foi eleito pela Mas equipe na Copa da... jogou até machucado. Pois né? é, exatamente. Ele só jogou duas partidas. Para mim, foram os 2 jogos que ele esteve. Ele foi o destaque pelo lado do Brasil. E sexta-feira também, a nossa equipe lá escolheu o Douglas Costa como melhor em campo enquanto esteve, porque realmente foi o destaque da partida. Pois é, tomara que comece logo essa nova trabalho. E nesse não deu, porque ele escalou o time que... Sim, Tá sexta-feira jogando, né? era o time da Copa do Mundo, né? time da Copa do Exatamente. Mundo. Então, e aí insistir com o Neymar não pode ser mais o protagonista. Eu acho que tem que arrumar. Tem que dividir essa responsabilidade, né? Tem que. Aí eu esperava um pouquinho mais. Coutinho também teve abaixo. Deixa eu só complementar uma informação do Campeonato Brasileiro. Como é que tá? Nós temos um jogo atrasado, sim. Vai ser quinta-feira entre Chapecó e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense. Por E isso o o Atlético Paranaense está jogando hoje com o Atlético. Não, é às 8 horas, né? É agora, em seguida começando. E também... É o jogo do Bem Amigos, né? Isso. Exato. E agora também, em seguida... Semana que vem é do Internacional, né? Exato, a segunda que vem às 20 horas. E em seguida também lá em Pelotas, na Boca do Lobo, está começando Pelotas e Aimoré, viu? Pela Copa Vianney Carlé. Pelotas e Aimoré. E hoje à tarde teve 2 jogos pela Isso, Copa o São José venceu o Farroupilha 2-0 e o Cruzeiro venceu o Barra também 2-0. 2-0 aqui no estádio do Cristo Rei. Muito bem. Tem mais alguma coisa a declarar? O Cálice até segunda-feira que vem. Vai fazer a volta olímpica aqui na Vale TV também? Não? Eu, infelizmente, segunda-feira eu vou ter que vir para o jogo, talvez... Eu achei que tu ia Chapecó segunda. Não, correspondente não da Vale TV lá. Como é que vim pro jogo? Não, segunda-feira eu vim para o programa, não sabendo do resultado do sim, porque vai ser depois, né? O jogo vai ser depois, né? Bom, daí tu vem. Mas nós vamos continuar sendo líder, escuta, nós vamos continuar sendo líder segunda-feira. O São Paulo joga fora no final de São semana. Paulo não... Nós, o Internacional? Nós, Internacional, claro. Sim, eu sou um cara que... Nossa, eu, diz eu tu, sou, no caso. É que nem diz o Renato, eu sou um cara que eu não estou no armário, eu sempre tive fora do armário. Então tá aí. Maravilha. Diga. Nós estaremos juntos, né? Ao longo de semana também, já combinei com o Daniel Santos aí, provavelmente na quarta e na sexta estarei aqui no programa. De peso aqui, né? Literalmente, né? Estaremos aqui no programa e, claro, segunda que vem. Grande semana a todos. Pessoal, agradecemos a sintonia, o carinho, mais uma vez receber em casa. Eu deixo o convite mais uma vez, porque o homem já está ali, ó, do outro lado, pronto daqui um pouquinho para receber as luzes, né? Os holofotes, que é o Aurélio Deca, né? Então, esse é outro aí... um dos intocáveis aqui, né? Mas, então, vem com muitas atrações aí. E o Aurélio é azul ou vermelho? Hã? Azul ou vermelho? Vermelho. Tá. Não, azul do Novo Hamburgo. Não, ele jogava no Kaká, sabe que eu não me lembro que cor era o Kaká? Que cor era o Kaká? Era preto e vermelho? O Aurélio é o homem do tênis. Bom, então... Era imbatível. Aí é outro nível. Mas qual é? Ele e o Cali, era imbatível. Qual é a indústria que ele trabalhou? Foi o tênis? Era imbatível essa dupla. Pessoal, Valeu. obrigado, boa noite, até a próxima.